Milionário e milionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste domingo, o fechamento semanal tem tudo para ser muito, mas muito bom. Neste vídeo a gente vai estar vendo as principais notícias e a bomba que Donald Trump lançou agora há pouco. O que está fazendo as criptomoedas subir nesse exato momento. Meu querido e minha querida, eu valorizo o seu tempo aqui no canal Milionários com Cripto, pois o seu tempo ele é precioso. Eu vou te atualizar dos principais fatos e também quero atualizar os senhores e senhoras das altcoins que estão dando oportunidades, tá? Que pode fazer com que a gente ganhe dinheiro aí nas próximas semanas. Então tudo que eu peço, meu querido e minha querida, é o seu like, se inscreve no canal Milionários com Cripto e vamos direto para o conteúdo deste vídeo. Vem comigo. Milionário e milionária, é muito interessante esse fechamento semanal que a gente está prestes a vivenciar neste domingo. Para quem viu este vídeo hoje que eu postei de manhã cedinho para os senhores e senhoras, eu faço uma análise completa do mercado e destaco que o fechamento de hoje semanal é muito importante. Só que o Bitcoin ele estava vermelho quando eu gravei este vídeo, né? Ele estava bem fraco mesmo. Só que veio as notícias que a gente vai ver aí logo e estão fazendo com que a média de 50 períodos funcione novamente. A gente tocou na média de 50 períodos e estamos recuando muito bem, tá? Então, cara, a gente pode ver que desde 2023 a gente pegou uma tendência muito forte de alta acima da EMA 50. Essa EMA que vem servindo como suporte imediato para o Bitcoin em toda a sua tendência de alta. O Bitcoin, frisando, ele segue numa tendência linda de alta e eu sempre falei para os senhores e senhoras que a gente vive um grande momento de oportunidade, que é um momento de incerteza e indicadores macro sinalizando medo dos investidores. Historicamente, em cenários como esse, são as melhores oportunidades para você se expor em bons projetos, tá bom? Então, novamente frisando, a média de 50 períodos está servindo, está funcionando novamente como a gente está vivenciando ao longo do tempo, né? Toda vez que a gente vem testar a média de 50, o Bitcoin tem grandes picos de alta. Aqui, ó, ele subiu 178%. Aqui ele veio testar novamente a média. Da média ele subiu 115%. E aqui agora, né, a gente pode ver que nos últimos meses a gente veio, testou novamente. O Bitcoin subiu aqui cerca de 69%. A gente pode ver que a escalada de alta dele vem sendo cada vez menor, né? Quando a gente toca na média aqui na primeira vez 178%, na segunda vez 115%, na terceira vez 69%. Será que a gente vai decolar agora para cima? Se a gente repetir esse 69% pelo menos que a gente subiu aqui na última vez, seria uma alta rumo aos 170 mil dólares mais ou menos, né? Mas estimativas apontam que a gente pode ver o Bitcoin aí, quem sabe, a 200 mil ou mais, né? Seria uma alta de 100%. Se a gente repetisse a alta lá do início de 178%, a gente poderia ver o Bitcoin, quem sabe, na faixa dos 270 mil dólares. O que vocês acham que vai acontecer, milionários? A gente pode ver que historicamente, né, em toda a tendência de alta que a gente está vendo desde 2023 aqui, acima da média de 50 períodos, né? A gente vem subindo, mas a cada toque a gente sobe menos, tá? Então, que se a gente subisse aí cerca de 50%, a gente viria o Bitcoin em 150 mil dólares em breve, visando que a gente está subindo cada vez menos a cada toque aí da média de 50 períodos. É um indicador, né, galera? Tá funcionando. Esse fechamento semanal é extremamente importante e as notícias que estão fazendo isso acontecer hoje são: meu querido e minha querida, eu tô sempre trazendo informação valiosa para os senhores e as senhoras. Então tudo que eu peço, meu querido, é que você
dedique um tempinho para deixar o like, se inscrever no canal Milionários com Cripto para incentivar, né, com que a gente traga sempre conteúdos em tempo real, conteúdos relevantes que vá te ajudar na sua tomada de decisão de compra ou venda de qualquer criptomoeda aí, para te deixar a par do que está acontecendo, por que está caindo, por que está subindo. Então, meu querido, me ajuda que eu te ajudo. Vamos para cima? Olha só, o presidente interino da CFTC confirma planos para lançar negociação spot alavancada de criptomoedas em bolsas regulamentadas dos Estados Unidos. Notícia positiva para a alta nas criptomoedas. Outra notícia, o Senado dos Estados Unidos realizará uma votação de teste sobre um projeto de lei de gastos que pode pôr fim na paralisação do governo. Logo depois, uma nova notícia: o líder da maioria do Senado, Trunney, afirma que um acordo para encerrar a paralisação do governo dos Estados Unidos está quase pronto e pode vir à tona essa semana agora. Historicamente, eu já mostrei para vocês, novembro tende a ser o mês mais lucrativo para as criptomoedas. Mas a grande notícia que está fazendo com que as criptomoedas decolem é anúncio de Donald Trump. Trump anuncia dividendo de tarifa de $2.000. Veja como isso pode afetar. O presidente Donald Trump pretende transformar os Estados Unidos em uma potência global de Bitcoin e das criptomoedas, afirma o mesmo. Mas o que quer dizer esse dividendo de tarifa de $2.000 anunciado por Donald Trump, que está aumentando o apetite a risco, está fazendo com que as criptomoedas subam agora? Vamos entender, vem comigo. Bom, Trump anunciou que vai pagar $2.000 para a maioria dos americanos, e isso está movimentando o mundo das criptomoedas. Vamos entender por que isso pode empurrar o Bitcoin e altcoins para cima. Neste domingo, Donald Trump afirmou que pretende distribuir um dividendo de pelo menos $2.000 para grande parte dos americanos, usando receitas de tarifas de importação. Ele ressaltou que pessoas de alta renda provavelmente não entram nessa distribuição, mas vale ressaltar um ponto extremamente importante: essa política ainda depende de aprovação judicial e legislativa pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que está questionando a legalidade das tarifas usadas. Beleza, tudo certo, mas por que isso importa para o Bitcoin e altcoins? E eu resumo isso em 3 pontos chaves para os senhores e a senhora. O primeiro é liquidez extra. Esse tipo de estímulo injeta dinheiro novo na economia. Parte dele pode migrar para cripto como alternativa de investimento. O segundo ponto é o apetite por risco. Quando há estímulos, investidores têm mais disposição para buscar ativos com maior retorno, e as criptomoedas com certeza entram nesse radar. Terceiro ponto seria a narrativa de inflacionária. Tarifas elevadas provocam pressão de preço, o que reforça o discurso de que o Bitcoin funciona como proteção contra a inflação ou desvalorização da moeda fiat. Para resumir tudo isso para os senhores e senhoras, o anúncio $2.000 pode ser um gatilho interessante de curto prazo para o mercado cripto. Liquidez nova, apetite por risco, dá cenário favorável. Mas não esqueça, a chave é o contexto todo, analisar o contexto todo juntamente com o risco. Se você gostou dessa explicação, meu querido e minha querida, não esquece daquele like maroto, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo, e se você ainda não é seguidor do canal, fique conosco, siga para ficar sempre bem informado das notícias e das próximas oportunidades. Milionários, com isso o Ethereum hoje em forte alta, subindo 5,32%, defendeu muito bem na principal zona, retração de 0,5, nível de Fibonacci. Falei para quem tá de fora do mercado que essa região aqui poderia ser uma zona extremamente top para compras, para se expor ao risco. Bom, Ethereum hoje querendo fechar acima da média de 8 períodos na máxima. Fechamento semanal no Ethereum, a mesma coisa. O Ethereum tá no segundo toque, na verdade tá no primeiro toque da média de 50 períodos, né? O Bitcoin
se liga só, o Bitcoin, tá, ele rompeu e teve o primeiro toque, depois ele teve o segundo e o terceiro, o segundo e o terceiro toque, né? A gente tá só no primeiro toque. Se a história se repetir no Ethereum, tá? Se liga só, se a história se repetir no Ethereum, a gente poderia ver uma alta agora no Ethereum, tá? Vamos voltar para cá, a gente poderia ver uma alta agora no Ethereum de mais de 115%. Será? Esse foi o primeiro toque, ó. A gente rompeu a média de 50 aqui, do primeiro toque até a máxima, o Bitcoin subiu 115. E se o Ethereum repetir isso, milionários, hein? Quanto que poderia subir a partir de agora? Se liga só, o meu próximo alvo após o rompimento do topo histórico seria $7.000, né? A gente fez toda uma projeção em vídeos anteriores. Então, se o Ethereum repetir esse primeiro toque aqui, ó, tá? E subir 115% mais ou menos, seria mais ou menos por aqui, ó. 7.000, 7.200 o próximo alvo para o Ethereum agora, tá? E depois que o Ethereum, se a história se repetir, tá? Isso aqui é só uma análise, tá? Chegando lá nos $7.000, poderia retrair, tá? Até o próximo toque na média, tá? Um exemplo, não quer dizer que isso vai acontecer. Poderia retrair aí cerca de 30% para depois subir mais 70%. Quanto será que o Ethereum poderia chegar em milionários? Vamos lá, dos preços lá dos 7.000, se ele retraísse 30% mais ou menos, vamos ver. O que é resistência vira suporte, ó. Ele retrairia até aqui, né? E depois subiria em cerca de 70% novamente. Isso se a história se repetir, tá? O Ethereum ia para quase $10.000 no topo do ciclo, tá? Então, se o Ethereum repetir o movimento do Bitcoin, em poucos meses a gente poderia ver o Bitcoin na faixa dos 8 a 10 mil dólares. O que vocês acham, hein? E isso vai empurrar uma série de outras criptomoedas que obviamente poderão fazer o mesmo movimento, tá? Solana foi uma das únicas criptomoedas que rompeu o topo histórico em 2025, tá? Uma das poucas altcoins, né, do top 10 ali que fez isso, foi BNB e Solana, tá? O Ethereum, não me lembro se o Ethereum chegou a romper o último topo. Ele chegou a romper, chegou a fazer um topo duplo, tá? Agora, BNB e Solana tiveram movimentações um pouquinho acima do seu último topo histórico, né? Ela tinha um topo histórico em $259, ela chegou a bater 295, tá dentro de um range de acumulação. A Solana está fazendo uma movimentação diferente das demais, ela tocou aqui na média de 50, chegou a subir, só que depois ela perdeu a média de 50 e agora retomou, tá meio lateral aqui nessa grande zona de acumulação, tá? O que poderia acontecer após esse rompimento, visando que a gente está dentro de uma grande zona de acumulação, é duplicar esse caixote aqui após o rompimento de topo histórico. É uma hipótese que pode jogar os preços da Solana diretamente para os $500 após o rompimento de topo histórico, tá? É uma grande hipótese esse movimento acontecer sim, tá? Se eu pegar tudo isso aqui, ó, pegar todo o movimento da Solana após rompimento de topo histórico pela Fibonacci, daria justamente aqui, tá? Um primeiro alvo. Depois, segundo alvo, daria lá na faixa dos 665, alvo final do ciclo $1.000 para a Solana, tá? Se baseando em Fibonacci, tá bom? Então, primeiro alvo, a partir de agora, seria, após o rompimento de topo histórico, seria ali por volta dos $476. E se o ciclo realmente pegar força, a gente poderia ver Solana com o segundo alvo em 770 e depois um alvo final próximo dos $1.000 como topo do ciclo. E isso poderia acontecer em poucos meses, tá, milionários? Aí a gente tem o BNB, que também, né, cara, foi lá nos $1.400. Eu vejo isso aqui como uma pequena retração, tá? Criptomoeda que
rompeu média de 50, testou, subiu, voltou, retestou média e, cara, média de 50 vem servindo lindamente como suporte para diversos ativos, né? Depois ela decolou muito forte para cima, tá? Média de 50 tá subindo. Na semana anterior fechamos na média de 50, porém essa semana caímos, né? E agora a BNB vem se recuperando bem, indicando uma fase de estagnação de preço em triângulo simétrico, para quem sabe romper para cima aí para os $2.000, tá? Rompimento dos $2.000 pode fazer BNB subir ainda mais, tá? XRP a mesma coisa, XRP já tá, cara, XRP tá interessante. Média de 50 tá servindo bem para XRP, serviu uma vez e agora tá novamente na média de 50, tá? Então, se a gente romper, se XRP nas próximas semanas romper os 2,70, conseguir fechar uma semana acima, sinal que a média de 50 serviu como suporte imediato, tá? Então, a média de 50 tá sendo uma das médias mais importantes para o Bitcoin e as altcoins no semanal. Ela está servindo como suporte imediato e um grande indicador de que, se realmente proteger, serviu como suporte, romper média de 8 para cima, cara, é sinal de que pode vir uma nova explosão, tá? Nos ativos. Bom, ativos que estão se destacando muito é a Aster, tá? Teve mais de 51 milhões em compras nesse token nas últimas horas, tá bom, milionários? A Aster que rompeu uma cunha descendente, né, padrãozinho que geralmente rompe para cima, está numa fase de acumulação em cima da POC, ou seja, tá tendo uma grande concentração de liquidez de compradores acima da média. Baleias estão acumulando muito essa criptomoeda e a média de 50 já surgiu lá em cima no tempo gráfico diário. Então fique esperto, rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, ó. Rompimento da máxima de hoje junto da POC, milionário, essa criptomoeda ela pode ter uma alta rumo a 1,40. Rompimento do 1,40 pode fazer com que a criptomoeda vá para a próxima zona de resistência lá por volta do 1,60. Rompimento do 1,60, a gente teria zona histórica para visitar aí nas próximas semanas, tá? Então a Aster tá bem interessante, a gente tem cruzamento de médias no MACD, a gente tem renovações de fundo, tá? A gente tem uma divergência, ó, a gente renovou fundo, ó, fundo, porém teve cruzamento de médias, no índice de força relativa, o volume está acima da média, ela está em acumulação na principal zona de liquidez, baleias estão comprando, pode ser que a gente veja um grande movimento de alta para esse ativo de volta para o topo histórico aí nas próximas semanas. É um ativo bastante interessante para botar dinheiro no nosso bolso aí, tá? E lembrando que isso não é uma indicação de compra, estude, analise, mas analisando é um dos ativos aí que está muito bem. A Hype é outro ativo, as DEX estão dominando, tá? E a criptomoeda Hype está justamente pelo terceiro candle consecutivo em cima das médias de 50 e 100 período. Estamos dentro de uma zona de correção diária, ok? O rompimento dessa fase aqui, ó, dessa região chave aqui, ó, pode fazer com que a Hype volte diretamente para o seu topo histórico. Então, cara, rompimento dessa região aqui pode fazer a Hyper decolar para cima rumo ao seu topo histórico nos $60. Rompimento de topo histórico, ela pode decolar rumo ao 100 aí nessa próxima pernada de alta, tá? Então fica esperto com essa criptomoeda. Outra criptomoeda que eu ficaria esperto é a criptomoeda Chainlink, que tá muito, mas muito barato. Em agosto de 25 ela deixou um topo lá por volta dos $28, ela tá 16, ela tá querendo fechar acima da média de 8, depois de ter vindo no fundo do canal de correção, protegeu muito bem, acumulando, no meu ponto de vista, para decolar para cima, ok? Rompimento das médias aqui pode sinalizar uma volta dos preços de Chainlink lá para os $23,50. Lembrando, tem uma grande zona de divergência aqui. Eu te abri um negócio aqui agora, galera. A gente tem volume na venda cada vez mais fraco no MACD. Olha essa correção aqui, ó. Olha essa correção de Chainlink. Não teve volume na venda, tá? Cruzamento de médias no índice de força relativa. A gente tem aqui também, né, uma linha de tendência de baixa prestes a ser rompida no índice de força relativa aqui, ó, tá? Então, cara,
sinal de que a Chainlink pode decolar para cima a partir de agora. Eu vejo essa região aqui como uma possível região de retorno de preço para cima, tá? Então estude, analise. Ela visitou uma região muito interessante aqui embaixo, que é a região de liquidez, a POC, a maior região de concentração de ordens. Teve muita compra aqui por conta das baleias acumularam muito, e a partir de agora, quem sabe, ela pode voltar para cima, ok? Outra criptomoeda que está bastante interessante graficamente falando é a criptomoeda Sem Network, muito volume acima da média, histograma já verde, cruzamento de médias. A gente também tem aqui, ó, uma divergência, tá? Temos de renovação de fundo, viemos visitar a retração de 0.5, viemos visitar a retração de 0.16, estamos querendo fechar acima da média de 8, volume acima da média, também temos divergência de índice de força relativa, divergência no MACD, tudo corroborando com uma volta dos preços para cima rumo à POC, a principal zona de liquidez para Sem Network, que é lá a faixa do 0.30. Então fique esperto, são criptomoedas aí que estão dando grandes oportunidades, ok? Outra também é a Ondo, que está querendo fechar acima da média de 8. A partir de agora, quem sabe, poderemos ver as altcoins decolando para cima. Bom, essa é algumas altcoins que eu destaco para os senhores e senhoras. Em breve eu devo trazer mais um vídeo aí ressaltando novas altcoins para vocês, tá bom? Muita calma, paciência, estuda bem, analisa as possíveis oportunidades. Como eu venho destacando para os senhores e senhoras, a gente vive o medo no mundo das criptomoedas, e historicamente em regiões de medo são feitas as melhores oportunidades para quem quer ganhar dinheiro. Bom, meu querido e minha querida, espero que vocês tenham gostado demais este conteúdo aqui do canal Milionários com Cripto. Eu fico muito grato, assim, eu fico feliz de verdade se você deixar o like, se inscrever no canal, sinal que você gostou do conteúdo, vai continuar nos acompanhando aqui para ficar sempre bem informado. Tamo junto, um abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.